Sabe quando a gente entra no elevador e encontra alguém num contexto que há uma certa expectativa de interação e se a gente não sabe o que falar, acaba fazendo qualquer observação sobre o clima e torce para que aquilo seja o suficiente para ocupar o tempo até que a viagem do elevador acabe? Bem, é o que tem para hoje? O que tem para hoje é que tá quente. Só que nessa semana de setembro, na região sudeste do Brasil, falar que tá quente significa muita coisa. A gente está vivendo uma sequência de dias secos com temperaturas bastante altas que acabam vindo um pouco fora da hora, né? E aí isso vai causando uma série de problemas para a gente em vários aspectos. Mas não é apenas isso. O clima está quente também porque a gente está no período eleitoral e a disputa pelas prefeituras nesse ano está pegando fogo, com perdão do trocadilho. Falar então que o clima está pegando fogo, igual eu acabei de falar, é algo muito arriscado da gente dizer nesses dias, em qualquer elevador que seja. Ainda assim, é o que tem para hoje, e eu vou falar disso porque a gente precisa conversar sobre a necessidade da gente saber navegar nesse mar de desinformação e de cortes com falas descontextualizadas que a gente está vendo o tempo todo em qualquer plataforma social que a gente utilizar. E é isso que, infelizmente, vai acabar embasando as decisões de muita gente na hora de escolher, por exemplo, em quem votar. Esse é um assunto que dá quase tanto medo de falar quanto o calor e as mudanças climáticas, né? Só que a gente precisa falar dos dois. As mudanças climáticas, no entanto, eu vou deixar para depois com o perdão da Greta Thunberg. Mas não dá para a gente fugir de ter que falar do calor das discussões online e a fogueira da desinformação. Eu preciso segurar a onda com esse tanto de trocadilho. Bom, o contexto digital ele proporcionou uma coisa muito bacana, que é o rompimento de um modelo unidirecional do fluxo de informações, principalmente as notícias, que na era da mídia de massa elas iam dos emissores, que existiam em pequeníssima quantidade, né, revistas, jornais, emissoras, etc., em direção aos receptores, que eram a massa. Então o digital chegou e transformou isso, e agora a gente tem um contexto de múltiplos fluxos que vão em diferentes direções, uma vez que agora todo mundo é potencial emissor e receptor ao mesmo tempo de informação. Então, esses fluxos que agora são de muitos para muitos proporcionam uma confusão enorme. A gente foi se acostumando com isso, foi vivenciando esse desenvolvimento, o desenvolvimento desse contexto digital, tal qual um sapo numa panela de água no fogão, aquela metáfora. Eu preciso segurar a onda com isso. A coisa começou a ferver e a gente não foi dando muita notícia dessa fervura. Agora a gente está a ponto de morrer cozido se a gente não fizer nada. E o que a gente pode fazer? Bom, o que a gente pode fazer é buscar se informar e é por isso que eu trago aqui duas recomendações bem interessantes. A primeira delas é um livro chamado Armas de Destruição Matemática, que é a minha tradução para o título da Cathy O'Neil. Infelizmente, a tradução do título para o Brasil não ficou das melhores e eu acho que o serviço que algoritmos de destruição em massa causam na sociedade ou prestam para a sociedade é péssimo. As pessoas acabam desenvolvendo uma ideia não muito apropriada de que os algoritmos são malvados e que não necessariamente é o que acontece. E acabam também distanciando-se da ideia de buscar compreender essa história da manipulação algorítmica. E o texto da Cathy O'Neil, ele não vai nessa onda. Ele é um texto muito bom, muito relevante, porque ele trata de um aspecto muito importante referente a essa plataformização da comunicação. Tem muito a ver com o contexto da disseminação de desinformação. Lá no texto, a Cathy O'Neil fala, né, da ideia de que as plataformas elas desempenham um papel muito importante no processo de circulação dessas ações de desinformação, mesmo que essa não seja a intenção primordial ou inicial das plataformas. Só que a lógica do funcionamento das plataformas acaba levando a esse contexto. E isso é uma coisa que a gente precisa refletir sobre.
Então, a minha segunda recomendação é um texto que eu acho excelente, que eu acho muito legal no sentido de apresentar conceitualmente e contextualmente de uma maneira clara o que são algoritmos e quais as relevâncias. Aí eu já entreguei o nome do texto, né? É o texto A Relevância dos Algoritmos, e aí eu posso estar assassinando o nome do autor aqui, mas é o Tarleton Gillespie, ou Gillespie, bem, pronuncie do jeito que você achar mais apropriado. Esse texto ele está traduzido para o português, né, A Relevância dos Algoritmos, num trabalho muito bem feito pelos professores Amanda Jurno e Carlos D'Andrea. Esse texto ele dá uma descrição muito acertada do que são algoritmos, e nos aproxima da ideia de entender mais apropriadamente o que é isso e ajuda a complementar aquilo que a Cathy O'Neil está falando. Então essas informações elas vão municiar a gente quando a gente consumir os dois, né? Tanto o livro da Cathy O'Neil quanto o texto do Tarleton Gillespie. A gente vai poder entender que as plataformas elas utilizam desses algoritmos, que são instruções matemáticas para lidar com uma série de aspectos e sinais de conteúdo, para fazer diferentes coisas, né? As plataformas elas vão utilizar dessas receitas para fazer uma série de coisas. Só que tem uma coisa interessante. Né? A gente tem que compreender, aí a leitura deve servir para que a gente compreenda que essas funções, elas, embora isoladamente sejam bem interessantes, quando elas estão trabalhadas em conjuntos, né, esses diferentes algoritmos estão sendo trabalhados em conjunto, a gente acaba percebendo essas máquinas de recomendação de conteúdo que funcionam de uma maneira muito acertada e estimulam o espalhamento de conteúdos que não necessariamente vão se desdobrar em ações coletivas muito felizes. Então, a gente precisa ter esse olhar crítico com relação às plataformas, porque elas não estão 100% preocupadas com isso. Elas estão preocupadas, e isso é o que dá um certo desalento, em mostrar publicidade. Elas estão preocupadas com a sua sobrevivência, com a sua viabilidade comercial. É um tanto quanto angustiante, mas essas recomendações elas existem porque a gente precisa saber como é que a coisa funciona como um primeiro passo para tentar impedi-la de continuar funcionando. Então, nesse sentido, a ideia é a gente tentar individualmente ser o ponto da rede onde uma informação errada para de circular. A gente precisa se educar novamente para aprender a consumir e circular conteúdos nas plataformas e também, obviamente, fora delas. A gente precisa compreender que as máquinas de recomendação não se preocupam com a veracidade daquilo que está sendo recomendado. Elas se preocupam com a propensão das pessoas que vão ver aquelas postagens de ficarem mais tempo nas plataformas para justamente visualizarem publicidade e dar faturamento para elas. Então, para a gente, pessoas comuns, a disseminação de desinformação pode ter consequências catastróficas, ainda mais num período eleitoral como que a gente está vivendo. Por isso, a gente deve trabalhar essa história de buscar interromper o fluxo de desinformação. Por quê? O fluxo de desinformação pode levar as pessoas a, por exemplo, votar em quem se dedica a enganá-las, a quem se coloca como uma novidade antipolítica ou antissistema, quando na verdade elas são justamente o contrário, é o cerne ali do fisiologismo que há de pior. Então, uma dica: a solução não vai estar de forma alguma em se deixar levar pelo discurso antissistema, antipolítica ou um discurso de eu sou contra tudo que está aí. A solução é justamente aprender a se informar para agirmos coletivamente e sabermos viver nesse contexto político, porque não tem jeito de não viver nesse contexto político. O Instituto Palavra Aberta tem uma iniciativa que eu acho que é muito legal nesse sentido, que é o VAR, fazendo aí uma analogia com o futebol, né? É o verifique antes de repassar. A ideia é super simples e é isso mesmo que você entendeu. Você recebeu uma notícia, qualquer que seja ela, verifique se ela é real antes de repassar. Veja quem publicou, dá uma olhada quais são as credenciais desse veículo ou dessa personalidade, repasse apenas aquilo que tiver certeza
do que é verdade. Isso vai fazer sentido demais quando a gente agir individualmente, né, tentando tomar esse cuidado, mas coletivamente vamos colher excelentes frutos. Putz, é muita coisa, né? Quase não está dando tempo de fazer outro tipo de recomendação, mas eu não me sentiria nada bem se eu não as fizesse. Então eu vou terminar aqui essa longa fala de hoje com algumas recomendações mais alentadoras. E eu acho que a gente precisa delas para retomar a esperança na humanidade. Então a minha dica de hoje é não voltar só 30 anos como a gente fez ontem. Vamos voltar 50 anos. Vamos para 1974, porque é o ano que o David Bowie lançou Diamond Dogs. Esse disco tem Rebel Rebel. Puxa vida, que música, né? E esse também é o ano em que o Queen lançou o seu segundo disco. Esse disco tem, por exemplo, Killer Queen. É excelente canção. E tem, calma que não para por aí. Tem o disco Crime of the Century, do Supertramp. Esse é o disco, provavelmente nem todo mundo conhece o disco inteiro, mas conhece Dreamer. Então, 1974 é o ano em que a gente foi apresentado como humanidade a Dreamer, do Supertramp. Ame ou odeie, essa música é atemporal. 50 anos aí e funcionando muito. Aí eu falei funcionando agora e não dá para não falar de Kraftwerk, porque 1974 foi o ano em que foi lançado Autobahn. Então, eu acho que aí a gente já tem uma excelente playlist para escutar muita coisa boa e, de fato, recuperar a esperança na humanidade. Bom, meio século de excelentes canções é o que a gente tem para hoje, né? Que bom que termina assim. Até a próxima.